Amém. Tudo bem, gente? Glória a Deus. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês nesta manhã. E confesso que se eu pudesse definir uma palavra para este momento é entusiasmo. Eu estou com muito entusiasmo de falar a você nesta manhã, neste dia. Porque Deus tem falado coisas profundas ao nosso coração e Deus tem derramado algo poderoso sobre a minha vida que eu quero compartilhar com você neste dia. Enquanto eu preparava essa palavra, eu vi como a luz de Cristo pode invadir a escuridão da nossa vida, como a luz de Cristo pode invadir a escuridão do nosso coração e nos levar a alguns lugares e algumas percepções e algumas formas de pensar, em algumas crenças limitantes, onde a luz precisa entrar para que nós possamos enxergar, mas enxergar de uma maneira plena, de uma maneira absoluta e não de uma maneira limitada ou carnal ou humana ou intelectual, mas a luz da verdade de Cristo trazendo a plena revelação de quem Ele é e onde nós estamos e o que nós precisamos fazer para avançar neste tempo. E eu queria que você já abrisse comigo a palavra de Deus lá no livro de Números. Então, se eu puder falar alguma coisa para você hoje, eu gostaria de verdade que você colocasse muita expectativa no que Deus vai falar para você e no que Deus quer compartilhar com você, como Ele compartilhou comigo neste tempo. Números, no capítulo 13. Números, só deixa eu encontrar aqui, só um minutinho. 13, a partir do verso 27. Diz assim, eu vou ler aqui numa versão atualizada para a gente, entender melhor. Eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou, de fato ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas, mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes, os amalequitas, moram na região sul da terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus, moram nas montanhas, os cananeus, vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do Mar Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés e contra Calebe, contra Moisés e Calebe os fez calar e disse, vamos atacar e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. E eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos, também vimos ali gigantes e descendentes de Anak, perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Aí, se você continuar ali no capítulo 14, fala assim, então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram com o rosto no chão, diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram, a terra que fomos espionar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, ela fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Amém? Nessa manhã, neste dia, eu quero falar com você sobre algo que eu lidei muito tempo e sobre algo que eu ainda lido e sobre algo que Deus tem me ensinado neste tempo, principalmente que eu tenho vivido
e eu acredito que você também está vivendo isso aí na sua casa, que é, muitas vezes, quando nós estamos diante de situações como essa que estamos vivendo nesse tempo, uma palavra chamada ansiedade. A ansiedade tem consumido os nossos dias. A ansiedade tem nos feito pessoas amedrontadas, pessoas temerosas, pessoas frustradas, pessoas desiludidas, pessoas com medo do que vai ser. A ansiedade tem sido, pelo menos junto com a depressão ali, vinculada à depressão, o maior mal deste século. Estudos provam isso, pessoas falam a respeito disso, os especialistas comentam a respeito disso. E a ansiedade tem nos acompanhado aí de uma maneira ferrenha, muitas vezes por conta de toda a gama, a quantidade de informação que a gente recebe todo tempo, todo dia, através de rede social, através de jornal, através de televisão, principalmente agora em casa. E a ansiedade muitas vezes ela vem no nosso coração e ela nos faz ter uma visão da vida, como eu falei, limitada. Ela nos faz ter uma visão do que nós estamos vivendo de uma maneira muito humana, carnal, pequena. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. A palavra tem a sua origem no latim, chama-se anxietas, angústia. Alguém perturbado, sufocado. Ele vem do verbo sufocar, apertar. É uma espera agonizante, onde a incerteza é mais forte que a esperança. Então a ansiedade, ela nos tira do equilíbrio. A ansiedade nos tira da fé, a ansiedade nos tira do caminho certo, a ansiedade nos tira a visão, a ansiedade nos tira os sonhos, a ansiedade nos tira a energia, a vida. A ansiedade, ela vem trazendo tensão, ela vem trazendo um perigo antecipado, que pode ser tanto interno como externo. Muitas vezes a ansiedade, ela vem de forma externa com base naquilo que nós estamos vendo fora. Que a gente está vivendo a pandemia, explica muito bem isso. Tudo aquilo que eu e você estamos enxergando fora do contexto, tudo aquilo que eu e você estamos enxergando aí o mundo todo dia, porque a curva de mortes, porque a curva de contaminados. Eu brinco com um discípulo meu que toda semana fala assim, daqui a 2 semanas é o pico, aí passa 2 semanas, daqui a 2 semanas é o pico, aí passa mais 2 semanas aqui. Então, fatores externos, às vezes, o relacionamento da família, relacionamento com pessoas próximas, ou até mesmo fatores externos, a economia, que agora está sendo o assunto do momento, né? Esse fator externo que ninguém sabe o que vai acontecer, para onde nós vamos, o que vai acontecer, se eu vou ter emprego, se eu não vou ter, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter. Então a ansiedade, ela vem e se instala. E nessa palavra que nós lemos aqui, o povo de Israel se viu diante de uma situação como essa. O povo vai e uma situação externa rouba a fé, rouba a esperança, faz com que tudo aquilo que eles já tinham ouvido desaparecesse a partir do momento que uma pressão externa se apresenta. Então fatores externos se apresentaram diante deles e roubou algo interno de dentro deles. E quando isso afeta o nosso interno, a ansiedade vem mostrando para nós as nossas limitações. É como se as nossas limitações ficassem muito mais evidentes. É como se a nossa falta de ficasse muito mais clara para nós mesmos. E isso muitas vezes é um impacto dentro da gente. Por quê? Porque muitas vezes eu e você temos uma autoimagem, uma autoimagem interior, ou daquilo que podemos e fazemos e agimos e temos, que ela é errada, que ela é muito assoberbada, que ela é demais, né? E aí quando a realidade vem, quando os fatores externos vêm e nos apresentam o nosso interior como na verdade ele é, isso assusta. Isso traz temor. Por quê? Porque nós estamos diante de algo muito sério, que é a nossa insuficiência. E eu acho que nada dói mais no ser humano do que se sentir insuficiente. Insuficiente para resolver, insuficiente para lidar, insuficiente para se dar, ou insuficiente
simplesmente para os outros. Muitas vezes dói dentro do interior do homem saber que ele é insuficiente. E essa realidade só aparece quando eu e você estamos diante de uma situação externa, diante de uma situação onde a ansiedade vem e diz assim: vem cá, camarada, eu vou mostrar para você quem você é. Vem cá, camarada, eu vou mostrar a situação e eu vou mostrar para você que você não pode nada. E dentro desse desequilíbrio emocional é onde acontecem todos os problemas. O medo e o estresse. O medo, o nosso desequilíbrio, sabe? O que mais a gente ouve hoje em dia são pessoas falarem assim: tem dias que eu estou bem, mas tem dias que eu estou mal, né? Esses tempos atrás eu conversei com um amigo e eu dizia para ele assim: tem dias que eu levanto como Abraão, mas chega o horário do almoço eu me vejo Tomé. E aí eu vou para Deus, eu choro bastante, e daí eu termino o dia sendo Abraão. Então, o que faz a gente ter esse movimento de violino da vida? Altos, baixos, altos, baixos, altos, baixos. O que faz com que eu e você venhamos a perder esse equilíbrio? É porque muitas as situações e tudo isso, elas vêm para tirar o nosso equilíbrio e mostrar as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades. E se a gente olhar não só para o povo de Israel, o povo diante dessa situação de dizer: mas eles são grandes, mas nós perto deles, nós somos gafanhotos. Então a visão que eles já tinham de si era pequena. E aí ainda quando a gente tem uma visão deturpada de quem a gente acha que os outros também pensam, porque eles falam assim: e para eles também nós somos como gafanhotos. Quem falou para eles? Se eles eram espiões? Se ninguém sabia que eles estavam lá? Quem falou para eles o que o povo pensava deles? Então é porque quando eu e você estamos ali no momento de fragilidade, no momento onde a gente se enxerga, olha as nossas fraquezas, as nossas limitações, a gente tenta achar um ponto de segurança. E o ponto de segurança normalmente é olhar para o outro e dizer assim: não é só eu que penso isso, ele também pensa. Tipo, tentando achar uma válvula de escape, eu não estou louco, é verdade isso que está acontecendo. Então o povo fala assim: e eles também estão nos vendo como gafanhotos. Mas ninguém falou isso, a Bíblia não diz isso. Então é uma visão limitada e deturpada daquilo que sou e daquilo que estou vivendo. E a Bíblia fala que nem as uvas, né, os cachos de uvas, que foi a evidência de uma terra boa, eles falam: não, a terra realmente é boa, só que não é para nós. Então, nessa questão, a gente consegue ver o povo de Israel ali perdido dentro da ansiedade, né? Se você olhar um pouquinho antes para a história, Abraão e Sara, diante da promessa, também tiveram que lidar com a ansiedade. Abraão e Sara, quando viram que os seus corpos já estavam amortecidos, a Bíblia fala que Sara riu por dentro, escondida do anjo. E a Bíblia fala que, lidando com a ansiedade, o tempo passando e a vida passando e não se cumpria, ela simplesmente falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar Agar e vamos gerar. Ou seja, quando eu e você estamos ansiosos, normalmente nós tomamos decisões erradas. Normalmente nós nos colocamos num ponto de vista errado. Normalmente a gente olha para as coisas de uma forma diferente e a gente se perde. Por quê? Porque nós estamos com as nossas emoções tão afloradas, tão bagunçadas, que nós já não sabemos o que fazemos. E na pressa, no anseio de resolver, nós fazemos tudo errado. Nós tomamos decisões erradas no trabalho, nós tomamos decisões erradas financeiras, nós tomamos decisões erradas no ministério, nós tomamos decisões erradas para casar, nós tomamos decisões erradas para divorciar, nós tomamos decisões erradas para ter ou não ter filho, para sair ou não sair desse emprego. Enfim, nós tomamos decisões erradas porque está tudo bagunçado. A Lu costuma dizer para mim uma frase que ela aprendeu, que não se toma decisões em tempos de guerra. Então, em tempos onde as coisas estão afloradas, onde a emoção está tomando conta, a gente não pode tomar decisões, porque normalmente nós vamos ser levados pela emoção, e isso vai nos levar a um caminho de morte. E Abraão e Sara viveram isso. Jacó e Rebeca é outro exemplo. Mesmo uma coisa boa, como era a promessa do filho, em Jacó, em relação à bênção que seria ali vinda de Isaac, mesmo sabendo que ele seria o cara da promessa, Deus já tinha revelado isso.
Rebeca e Jacó, na ansiedade, tentam absorver a promessa. Então, de novo, a ansiedade fazendo as pessoas perderem o controle. De novo, a ansiedade fazendo as pessoas perderem o equilíbrio. E aí, ao mesmo tempo, dentro desse contexto de ansiedade, de medo, de pavor, de medo do amanhã, a gente vê dois caras, Josué e Calebe. Dois caras que tinham uma visão diferente numa mesma situação. Dois caras que tinham uma visão diferente dentro do mesmo contexto. Dois caras diferentes dentro do mesmo povo, dentro do mesmo alimento, comendo o mesmo maná, ouvindo o mesmo Deus, vivendo os mesmos problemas que todos. Uma situação diferente, algo diferente dentro deles, que não era ansiedade, mas era expectativa. E é sobre isso que o meu coração queima, que eu queria conversar com você hoje. Ansiedade versus expectativa. Como você tem pensado? Eu adoro ver filme de preso, Ainda mais esses filmes de preso que eu sei que o cara vai sair da cadeia. Sabe, quem não lembra do Um Sonho de Liberdade ou A Fuga de Alcatraz, né? Filmes que, muito legal. Só que é impressionante quando você olha para os detentos e você vê que alguns falam assim, eu estou aqui, eu perdi a vida, eu perdi o meu momento, eu perdi a minha família, eu errei. E agora o que me restou é estar aqui. E eles contam, muitas vezes eles riscam na parede, um dia a mais. Só que por outro lado, tem aqueles que contando um dia a menos. Mesma situação, mesma circunstância, mesmo local, mas mentalidade diferente. E é isso que eu queria que você, nesta manhã, neste dia, entendesse comigo. Expectativa. Ela também vem do latim, uma palavra que se chama expectatum, aguardando, em vista. Ou seja, a expectativa também é uma espera, mas que você não sofre, pois sabe que vai acontecer, e isso fortalece a sua fé. E é isso que eu quero que você hoje, que está comigo em casa, pensasse. A expectativa do seu coração, onde ela está diante de tudo que nós estamos vivendo. Você está contando na quarentena um dia a mais? Ou você está contando um dia a menos? A diferença entre uma espera que, dentro do mesmo contexto, dentro desses mesmos termos antagônicos, ansiedade e expectativa, a espera é igual, o tempo é igual, a situação é igual, o momento é igual, mas como eu me coloco diante dessa situação? Eu vou para o lado de quem está contando um dia a mais, ou eu vou para o lado de quem está contando um dia a menos? E quando Deus começou a ministrar essas coisas no meu coração, e eu comecei a estudar sobre expectativa e falar sobre ela, é sobre ter planos, é falar sobre motivação, é falar sobre eu estou aqui como todo mundo, mas tem um dia a menos. Mas é um dia menos. E não é aquele sentimento que a gente não pode confundir também, de dizer assim, um dia menos, um dia perdido. Aí você já entra num outro campo, que é o campo da depressão, onde você se deprime por aquilo que já passou. E quando na verdade você tinha que dizer, um dia menos para minha promessa chegar. Um dia menos para eu entrar na terra. Um dia menos para eu comer desse cacho de uva. Um dia menos para eu aproveitar da terra que mana leite e mel. Um dia menos para eu entender o que Deus tem para mim. Um dia menos para que essa porta dessa igreja seja aberta e eu possa voltar. Um dia menos para que eu possa voltar a abraçar os meus queridos. Um dia menos para que eu possa voltar para minha célula. Um dia menos para que eu possa ter o meu 1 a 1 presencial. Um dia a menos. E essa expectativa alimenta a minha fé, porque na verdade a ansiedade ela vem querendo me roubar aquilo que mais precioso eu tenho, que é a minha fé. E não é um dia menos de perda, mas é um dia menos daquilo que eu estou pronto para alcançar. Então é neste contexto que Calebe e Josué se colocam e dizem assim, ei, nós vamos lá. Deus já nos entregou. Deus já nos falou o que Ele vai dar. E é nessa hora que eu queria que você prestasse atenção comigo.
Porque como eu alimento a minha expectativa? Eu alimento a minha expectativa com base naquilo que eu já conheço e naquilo que já me foi dito. Naquilo que ele já falou. Ei, eu queria dizer para você, a agenda celestial, a agenda do céu, ela não atrasa. A agenda do céu para a sua vida e para a minha vida, ela não atrasa. Ela não tem remarcação. A agenda do céu não tem mudança de horário. A agenda do céu não gera imprevisto. A agenda do céu ela é absoluta. A agenda do céu ela é absoluta. Então o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida não vai atrasar por conta da pandemia. O tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida não vai atrasar por circunstâncias externas. O tempo de Deus na minha vida só atrasa se eu e você, em vez de olharmos para a expectativa, abraçarmos a ansiedade. O tempo de Deus só atrasa para mim se você abraçar a ansiedade. Agora, se eu e você, como Josué e Caleb, que olharem e falaram assim, ele já falou, é absoluto. Ele já disse, é absoluto. A agenda do céu está pronta e isso é absoluto. Billy Graham certa vez falou, eu já li o final do livro e a história diz que vai dar tudo certo. Já tem final. Então, ou seja, a confiança, a expectativa é gerada a partir daquilo que nós baseamos a nossa fé. E nesse dia, Deus começa a trabalhar com a gente. Ansiedade, só vê as coisas ruins, sempre negativa, sempre esperando o pior. A ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade só faz você pensar que vai vir o pior. Porque eu posso perder o emprego, porque eu posso ficar sem dinheiro, porque essa enfermidade pode pegar alguém na minha família, porque nesse tempo o que vai acontecer, por que vai acontecer com o meu ministério nesse tempo, o que vai acontecer com a minha empresa nesse tempo, o que vai acontecer com a empresa que eu tenho, com a empresa que eu trabalho, o que vai acontecer com a minha casa, com a minha família. A ansiedade só pensa no pior, no pior. A expectativa não, ela vê de onde vêm as promessas e de quem vêm as promessas. A expectativa, ela é algo que alimenta a nossa fé com base em quem estamos baseando a nossa vida. Marcelo, semana passada, pregou sobre onde está fundamentada a nossa casa. Onde está a casa? Então é muito mais do que onde está, mas em quem está. Quem falou? E aqui eu queria contar um testemunho para vocês. Muitos sabem que em 2012, mais ou menos, 2012, eu comecei a ter crises, comecei a passar mal, estava no trabalho, começava a passar mal, me dava, assim, uma ruindade, me girava muito a cabeça, muito rápido, e isso me dava hipoglicemia, eu suava assim, encharcava a camisa em questão de segundos, eu passava mal e desmaiava e ficava ruim, olha, várias vezes eu passei mal no meu trabalho, e aí eu ia para o ambulatório, pressão estava bem, estava tudo bem, eu não sabia o que estava acontecendo, e daqui a pouco começava aquela tontura, e aí me atacava labirintite, eu caía, tipo vergonheira, e eu caía nos lugares, e aí teve muitas vezes eu ter que ligar para o meu pai e me buscar na empresa que eu estava passando mal, teve muitas vezes de eu estar na rua e eu ligar para as pessoas irem me buscar na rua, a Lu foi me buscar muitas vezes na empresa no meio do dia, teve situação de eu ligar para discípulo meu e me buscar porque eu estava dirigindo e no meio do trânsito me dava uma crise, começava a girar tudo e eu parava o carro e eu tinha que ficar parado ali no carro até alguém vir me buscar e eu não sabia o que eu tinha. Aí um dia eu estava vindo para a igreja, eu comecei a passar mal no caminho da igreja, eu vim e eu falei assim, eu estou passando mal. E aí eu estava sentado atrás da Ana e do Marcelo, eu falei, Ana, eu estou passando mal. Aí a Ana foi medir minha pressão, me levou para o ambulatório da igreja, lá na Barreirinha ainda. E a minha pressão estava normal, daí a Ana falou assim, eu acho que eu sei o que você tem. Eu contei tudo o que estava acontecendo. Ela falou, mas quando a gente chegar em casa, depois do culto, eu vou te dar um contato. E para minha surpresa, quando a Ana mandou o contato, era um contato de um psiquiatra. E eu estava com 30 anos. E quando eu fui para o psiquiatra, a partir de uma recomendação, fui para lá, fui conversar com um psiquiatra cristão.
e conversei com ele por um bom tempo, e quando eu terminei de conversar, ele falou para mim assim, eu sei que você está sofrendo de ansiedade e você está tendo o que a gente chama hoje de síndrome do pânico. E foi quando ele colocou na frente na minha mesa um remedinho tarja preta. E eu já trabalhei em farmácia, eu sabia que era um remedinho tarja preta. E eu falei, você quer me dar um tarja preta? Ele falou, calma, fica tranquilo. E era o Rivotril. E quando ele falou isso, eu falei assim, cara, eu tenho 30 anos. Como que você quer me dar um tarja preta com 30 anos? Ele falou, relaxa, Sérgio, porque das 8 da manhã às 5 da tarde eu atendo gente dos 18 aos 35, iguaizinhos a você, com o mesmo caso que você tem. E a minha agenda está cheia. Então, ou seja, não é um problema incomum. E ali, gente, começou um processo muito complicado na minha vida de trabalhar e de lidar com a ansiedade. As crises vinham, eu tinha que tomar o tarja preta na hora, e aquilo me resetava, eu tinha que ir embora. Eu lembro de um casamento que eu estava conversando na mesa e daqui a pouco, no meio do casamento, me deu uma crise. Eu já usei o remédio e a Lu já me pôs no carro e eu já voltei embora. E aí eu resetava e eu acordava só no outro dia. E isso começou a me atrapalhar e eu estava no último ano de faculdade, TCC. E aí me foi indicado trancar a faculdade, fechar o projeto e ficar isolado. A empresa queria me afastar e me deixar 10 dias numa clínica psiquiátrica para eu voltar para o prumo. E eu falei, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E nessa época, eu lembro o Marcelo, a Ana, o Gerson, a Kátia, orando, buscando por mim, clamando. E foram 6 meses assim, os primeiros 6 meses foram terríveis, que eram os últimos 6 meses de faculdade. E a Lu grávida do Dani. E as notícias da gravidez da Lu ainda eram notícias terríveis, que a Lu estava grávida, a gravidez era de risco, e o Dani tinha 95% de possibilidade de ter síndrome de Down. E como que você lida com tudo isso? Eu falei, meu Deus, vamos pirar o cabeção agora, porque agora... Mas em meio a esse furacão, a Lu sentindo muitas dores, eu pirando lá com os medicamentos e com as crises e faculdade, tudo isso acontecendo. Um dia, na igreja, veio um cara testemunhar, e ele testemunhava sobre a cura da leucemia, que Deus tinha curado da leucemia. E o nome desse cara era Daniel. E esse cara estava testemunhando, e na hora que ele estava testemunhando, Deus falou para a Lu assim, daqui um tempo vai ser você testemunhando sobre o seu Daniel. E a Lu, amém, guardou aquilo, contou para mim, eu guardei aquilo no meu coração. E quanto mais a gestação ia passando, mais as notícias eram terríveis. A gente olhava, as radiografias, as ecografias, do Dani, sem os 2 dedinhos do pé, com os pezinhos tortos. Ele não teria os 2 dedinhos do pé, os pezinhos eram tortos, e a síndrome já detectada como absoluto. Eu lembro no 8º mês que o dono da clínica, onde a gente já tinha feito todas as ecografias, ele veio fazer a última ecografia no 8º mês, a penúltima ecografia. E ele falou pra gente, vocês já sabem do cenário, isso não vai mudar, então ele vai nascer, ele vai ter que fazer a cirurgia para colocar as perninhas no lugar, pôr botinha, infelizmente ele não vai ter os dedinhos, e síndrome de Down e tal. E a Lu chorava, e a Lu sentia dor, daí a Lu achava, daí já começou a afetar o emocional da Lu, a Lu já achava também que ela tinha muita dor, e ela tinha certeza que ela ia morrer, que ela tinha certeza, convicção que no parto ela ia morrer. E aí eu só ouvia, falava assim, só falta ela morrer, eu ficar com o menino, com síndrome de Down, tomando Rivotril. Daí eu falei, aí, joga a última pá de terra e o cal, e acabou. Mas eu tinha guardado aquilo aquela palavra que ela tinha dito no meu coração. E eu lembro de um dia que ela estava numa crise, chorando de madrugada, e dor, e dor, e dor, e ela começou a falar comigo, porque parece que você não está levando a sério tudo isso. Porque parece que você não acredita que eu estou falando, que eu estou com medo, que eu acho que eu não vou voltar. Olha a situação do Dani, e como que vai ser tudo isso, e tal, e tal. E ela começou a chorar. Daqui a pouco eu olhei para ela e falei assim,
não é que eu não estou vendo, não é que eu não estou acreditando, mas é que eu tenho só uma coisa, uma palavra. Ela falou, que palavra? Ela falou. Aí eu disse para ela, Deus não falou para você que daqui uns tempos você vai estar testemunhando sobre o seu Daniel lá na igreja? Ela falou, sim. Eu falei assim, então se é você, é porque você vai estar lá. E se é para falar do Daniel, é porque o Daniel vai estar lá. E o Daniel vai estar 100% curado. Então eu só tenho uma coisa, uma palavra. E uma palavra me basta para criar expectativa em crer naquele que falou essa palavra. Porque eu acredito nele. E na hora ela fez assim, ó. Nossa, mano. É verdade, eu não tinha pensado nisso. E a partir daquele momento nós nos posicionamos em fé. Posicionamos em fé. Fomos para a última ecografia. Ainda sem os dedinhos, posicionamos em fé e orando, e Deus dando algumas palavras, e Deus deu uma palavra poderosa para Ana, para orar por ele, sobre a cura e tal, e a Cátia, todo mundo orando, na última ecografia, rapaz, como se fosse hoje. A primeira médica que fez a primeira ecografia estava para fazer a última, a doutora Juliana. A doutora Juliana vai lá e começa a fazer a última ecografia. E eles, como sabiam que ele não teria os dedos e que os pezinhos estavam tortos, e sabiam da síndrome, eles só diziam assim, tá bem, deu uma crescidinha, ele era bem miudinho, ele não tinha 2 quilos, bem pequenininho, ele está bem. Só que eles não passavam no pé, porque eles sabiam que não teria dedo e que os pés seriam tortos. Só que, cara, Jeová é poderoso. Eu acho que Jeová mexeu no ventre do piá na hora e chacoalhou o piá. Quando ele chacoalhou, o piá passa os pés na tela, assim. Quando o piá passa os pés na tela, mas eu fui que nem um raio-x, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, deu. Volta lá. Ela o quê? Volta lá no pé dele. Volta lá no pé dele. Como assim? Volta lá no pé dele. Procura o pé dele aí, procura o pé dele. Daqui a pouco o Dani mete o pé, assim, ó. E ela paralisa. Quando ela paralisa, eita, glória de Deus. Tá lá os 5 dedos nos 2 pés e os 2 pés reto. Cara, quando eu vi aquilo assim, ó, só não mandei um chambalaias na sala, aí a Lu começou a chorar e eu falei, tá lá, ele tem dedo e os pés estão lá, reto. E glória a Deus, já fomos para cá, já ligamos para Cátia, já ligamos para Ana, e tem dedo, e não sei o quê, mas ainda não sabia como que ia ser a síndrome. E piá nasce, dia do nascimento. A Lu tem um sangramento de madrugada, levanta as coisas e pá. Quando chego lá, fico esperando. Quando esse menino sai do ventre, que adivinha a primeira coisa que eu olhei? Para os pés do piá. Quando eu olhei para os pés do menino, pezinho perfeitinho, retinho, ele normal. E quando ele sai, o médico fala assim, ele é normal, sem nada. Cara, eu voltei, mas ele falou assim, ele é normal, sem nada. E aí todo mundo, aí aquela alegria, glória a Deus, a alegria durou 1 hora. Glória a Deus, daqui a pouco 1 hora o médico chama, aí agora não era mais o piá que estava ruim, o piá estava bem, a Lu tem um sangramento na cirurgia já fechada no útero, tem que abrir a Lu de novo. Aí o médico fala para mim, pai, eu vou ter que abrir ela de novo e vou ter que tirar o útero. Vocês queriam ter outro filho? Não, fica de boa, que era só 2 meses. Fica aí e ainda você me dá. E ainda a benção veio dobrada, porque daí me livrou da vasectomia. Glória de Deus. E aí eu livro da vasectomia, fica de boa. Ele vai lá, faz cirurgia na Lu, a Lu tem um agravante, a Lu perde sangue e a Lu vai para a UTI. Quando a Lu passa por nós, eu, o Gerson, a Cátia no hospital, a Lu branca como cera. E aí todo mundo, e a gente começa a chorar, e todo mundo começa a chorar. Eu falei, meu Deus, agora tô com o menino são ali, mas daí agora a mulher que não sei se volta. De novo. Eu lembro que o Gerson falou, vamos orar, nós fizemos uma roda no meio de Santa Cruz, começamos a orar. E aí quando nós terminamos de orar, eu fui para uma salinha assim, num canto sozinho, eu falei assim, ela vai falar do Daniel. Se você falou que é ela volta. E eu sei que ela vai estar lá. Porque você é fiel no que você fala. 5 dias UTI, eu bem louco para cima e para baixo, tal. E Rivotril no bolso, mas vamos lá, para cima deles e tal. Para encurtar, 5 dias UTI, glória a Deus. A Lu volta bem, o Daniel volta bem. E depois de alguns dias nós estamos em casa. E hoje eu olho para o meu pequeno, bonito, inteligente, tipo a mãe.
pezinho top, vai ser boleiro, tipo pai. E eu vejo que tudo isso aconteceu por conta de uma coisa: expectativa numa palavra que ele falou. Expectativa numa palavra que ele tinha dado. Então a expectativa alimenta o meu emocional e a minha fé, que hoje quando eu olho para essa situação da pandemia, eu falo assim: o Senhor falou, tudo isso vai passar, a agenda do céu não atrasa, e tudo vai passar, e eu posso ter expectativa porque eu sei em quem tenho crido. Jesus nos mostrou nos evangelhos, o foco está em Deus que é bom, fiel, verdadeiro, que não falha, que não muda. Se você olhar Mateus 6, do 19 ao 34, a palavra do Senhor ela é absoluta quando Jesus fala assim: por que vocês estão ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir? E aí ele fala assim, olhem para os lírios, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus se preocupa com os lírios do campo, que nascem hoje e secam à tarde, não vai se preocupar com você. De novo, Jesus mostra que o foco não está no externo, e o foco também não está no meu interno, ou seja, nas minhas habilidades, na minha capacidade, mas está em quem falou, em quem prometeu e em quem disse que estaria. Nele. E aí você começa a olhar Davi, sempre com expectativas. Eu comecei a ler todos os salmos de Davi, quando ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala que levantai a porta sobre as vossas cabeças, levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Davi sabia quem ele cria: o libertador, o salvador, a luz, a vida, a água, o pão, tudo nele. Davi gerava expectativa. Se você pegar todos os salmos que Davi escreve, falando da sua expectativa em voltar a Jerusalém, em ter a arca, em ter a presença de Deus, você vê o anseio de um coração que queima por voltar à casa de Deus, por estar na casa de Deus, por trazer a arca para Jerusalém de novo, por fazer um lugar para cultuar a Deus, por fazer um lugar. E isso é expressado quando ele pega aquela arca e ele leva ela para Jerusalém. E eu acho que essa é a cena mais fantástica depois da crucificação para mim, é essa cena de Davi. Eu fico imaginando aquele cara de camisolão, a cada 6 passos diz a Bíblia, sacrifício, a cada 6 passos diz a Bíblia, sacrifício. Eu sei como que eu fico imaginando, pensa numa visão top de guerreiro, desse cara chegando em Jerusalém, tomado de sangue, cara. Tomado de sangue, sangue de animal espirra para cá, sangue de animal espirra para lá, e Davi ali, oh glória a Deus e aleluia, oh glória a Deus e aleluia, deixa o menino rodar no meio desse fogo. Esse cara chegou em Jerusalém de sangue dos pés à cabeça, cara, cheio de alegria, louco de prazer, de expectativa, porque ele sabia: eu posso ter esperança nele. No Salmo 121 ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde? Aí ele fala: de onde me virá o socorro? Aí daqui a pouco ele fala assim: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não vem de um lugar, não vem de uma circunstância, não vem de nada a não ser de alguém. O socorro bem presente na hora da angústia. Então um cara que sabia mais do que ninguém ter expectativa, onde vinha pressão, seja ela interna e externa. Se for para falar de pressão, Davi foi um cara que viveu sob pressão, mas ele nunca perdeu a expectativa em quem havia o chamado. Podemos falar de Jó. Cara, agora eu vou ler o versículo que um dos meus discípulos mais gostam. Abra aí comigo, Jó, capítulo 19, verso 25. Olha isso, Jeová, olha isso, como diria meu amigo do Levi, olha isso, Brasil, olha isso. Jó 19, no verso 25. Fala do 23, porque daí mostra a expectativa do cara. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se escrevessem num livro
e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele e ainda a minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, por isso meu coração se consome dentro de mim. Um cara que tem expectativa no Redentor, um cara que tem expectativa. Quem me dera se pudesse ser escrito, quem me dera se isso fosse escrito para sempre, quem me dera com pena de ferro, quem me dera, porque eu sei que no momento certo ele se levantará do seu alto e sublime trono e virá na minha direção, porque ele é fiel no que ele falou. Expectativa. Nessa manhã eu venho aqui para dizer para você que eu estou cheio de expectativa, não porque eu vivi um dia a menos ontem, olhando para trás, eu perdi um dia, mas é um dia a menos para a promessa, é um dia a menos para a cura, é um dia a menos para a libertação, é um dia a menos para a vitória, é um dia a menos para a terra prometida, é um dia a menos para voltar para a igreja, é um dia a menos para fazer 1 a 1 presencial, é um dia a menos para ver o avivamento que o Senhor já prometeu que vai fazer em nós, é um dia a menos de experimentar o fogo, é um dia a menos de experimentar nós impactando essa cidade, é um dia menos, porque a promessa de Deus para nós, ela é no mínimo cidade, porque ele fala tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto na Samaria, até os confins da terra, no mínimo. Eu espero Curitiba sendo impactada, porque ele no mínimo falou que seria em Jerusalém. Então eu e você neste dia precisamos ser consumidos de expectativa e não de ansiedade, consumidos para crer em quem ele é, no que ele já prometeu que vai fazer. Aleluia! Abacuque 3,17, abra comigo. Shei carabanaia, labassúvia. Vou até tomar uma água aqui na caneca da unção. Oh glória. Essa daqui Jô Soares nunca terá. Fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre minhas alturas, diz a palavra de Deus. Pode faltar tudo, eu me alegrarei no Senhor, porque a minha fé não está baseada em circunstâncias internas ou externas, mas em quem me chamou, e quem me chamou é poderoso para fazer, porque a Bíblia fala que Ele chama, Ele capacita, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele glória na igreja para todo sempre, amém. Ele já está escrito, a nossa fé está baseada nele, a nossa fé está baseada em quem Ele é, no seu caráter, em quem Ele já provou que é. Quantos testemunhos você aí na sua casa já viveu? Quantos testemunhos você já viveu na sua história com Deus? E hoje você está aí balançando na fé, violinando alto e abaixo, sabendo, será que vai acontecer? O mesmo que cuidou de você todo o tempo continua a cuidar de você, porque Ele é fiel para sempre, porque o Salmo diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Elas seguirão você, elas seguirão a sua casa, elas seguirão a sua família, porque projetos de Deus para a sua vida não param por causa de pandemia, sonhos de Deus para a sua vida não param por causa de enfermidade, sonhos de Deus na sua vida não param por causa de crise. Nós não vivemos crise, nós vivemos fé naquele que deu a sua vida na cruz e garante a vitória para todos sempre. Aleluia! Nós temos que crer que o Deus que nos deu a vida eterna também pode dar pão. Nós cremos que um dia Ele vai levar a gente para o céu, e aí a gente balança achando que vai faltar pão. Como que você acredita na eternidade e duvida que Ele vai manter você para chegar até lá? Não dê voz para a ansiedade, dê voz para a expectativa. A fé remove montanhas. Ele é fiel, não está naquilo que eu faço, não está naquilo que sou, mas está em quem Ele é. E é nisso que a minha fé está baseada. Aleluia! O foco precisa estar em Deus. Eu me alegrarei em Ti, quem Ele é, no que já fez. Hoje de manhã eu acordei cedo, passei na porta do quarto, olhei meu polaquinho dormindo e falei, eita glória, está ali meu milagre.
Como que eu não vou crer? Ele está ali. Eu acordo todo dia, olho para a lua e digo: eita glória, está aqui o meu milagre. Como que eu não vou crer? É um posicionamento de fé. Ele nunca nos deixou. Samuel certo dia falou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou. Por que pararia agora? Por que pararia? Se nós, sendo mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina Deus que é bom. Nós não vamos sucumbir diante da ansiedade, nós não vamos sucumbir diante da pressão externa, nós não vamos sucumbir diante das palavras que vêm do inferno para roubar a nossa fé. Nós somos aqueles que procedem, nós somos aqueles que progridem, nós somos aqueles que avançam, nós somos aqueles que vão na direção da vocação da fé, nós somos aqueles que creem no seu nome. Não podemos vacilar. Para onde ou para quem estamos olhando? Para os gigantes? Para o incerto? Para quem você está olhando? Esses dias eu estava assistindo uma mensagem e o pastor dizia assim: Deus nunca vai te dar um projeto onde você tem 100% do recurso. Nunca. Deus sempre vai te dar projetos maiores do que o seu recurso. Porque para você nunca esquecer o lugar de dependência. Se Deus te der um projeto de 300, você vai ter 100. Se Deus te der um projeto de 1 milhão, você vai ter 500 mil. Se Deus te der um projeto de 10 milhões, você vai ter 1 milhão. Por quê? Porque Ele é a fonte. Então não esquenta olhando para a pressão externa chamada recurso. Porque não é isso que você precisa é ter fé em quem te chamou e quem falou para você fazer. Neste tempo, acredite, planeje, estude. Ah, mas eu vou ficar Cara, você fica em casa assistindo Netflix. Vai estudar. Tem curso de inglês, tem curso de tudo, de graça. Vai estudar. Se dedique. Sabe por quê? Porque isso é um posicionamento que mostra expectativa. Cara, eu tô me imaginando igual um cachorro preso na coleira. A hora que passar essa pandemia e o cara liberar minha coleira, eu vou ser que nem um louco correndo pelo terreno. Mas porque tem expectativa em quem chamou, tem expectativa em quem me chamou, tem expectativa em quem tem me alimentado, expectativa em quem já disse que estaria comigo todo o tempo, expectativa. Pare de olhar para os gigantes. E eu queria que você abrisse aquilo que eu comentei, Salmo. Vamos para a Bíblia, abre Salmo aí, irmão. 121, 8 versículos de puro poder e expectativa. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! Creia na palavra de Deus, creia no que Ele já falou, creia no que Ele já declarou sobre a sua vida, creia. Nós estamos ali no meio, aí a gente não sabe se a gente vê o tempo que já passou, aí a gente chora porque não sabe aquilo que a gente já perdeu, aí a gente já chora porque não sabe, deixou de ganhar alguma coisa. Creia, passou mais um dia, a terra prometida está mais perto, passou mais um dia, a bênção está mais perto, passou mais um dia, o chamado está mais perto, passou mais um dia, o emprego novo está mais perto, passou mais um dia, a promoção está mais perto, passou mais um dia, na direção dele, tudo vai ser bom, tudo vai ser bênção, passou mais um dia para a vida. Aleluia! E se nada disso acontecer, você pega Hebreus 11 lá e você vai ver que muitos ali, os heróis da fé, eles receberam a promessa, e a Bíblia fala que eles não viram cumprindo, mas eles morreram abraçados, expectativa do que o pastor Valdir pregou, eternidade que é muito maior do que essa vida. Eternidade, ou seja para fazer aqui, ou seja para estar lá, a expectativa é a mesma, porque o que chamou para te abençoar aqui, é o mesmo que está te esperando lá. Aleluia!
Ou seja, a expectativa, morra abraçado com a promessa, entra no leito do hospital, sabe gente, aquela cena eu não esqueço, eu sei que o Senhor falou, e se o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir, vai voltar esse menino, volta essa menina, e nós vamos viver a tua palavra, porque o Senhor é que falou, aleluia, não fui eu, não foi coisa minha, e Deus foi tão bom que Ele nem falou para mim, Ele falou para ela, para alimentar ela, aleluia. Ele guarda. O que você está vivendo? Ansiedade. Estou aqui balançando. Fé. Expectativa. Expectativa. Expectativa em quem nós temos crido. E para a gente terminar, eu queria que você abrisse em Hebreus 12. Eu espero que o seu coração em casa esteja queimando. Eu espero que você esteja dando uns glória a Deus alto aí para o teu vizinho ouvir. Eu espero que você já esteja falando em línguas. Eu espero que você esteja queimando no fogo. Eu espero que você esteja ardendo aí na tua casa. Aleluia! Eita Deus! Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também. Hebreus 12:1. Pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência. Ah, que massa! Corramos com paciência. Fio, o ritmo precisa ser acelerado. Não espera a banda passar. Por isso que eu falo, planeja, se movimenta, agiliza. Vamos lá. Para cima deles, se movimenta, vai estudar, vai se preparando, corramos com paciência, ou seja, pode demorar o tempo que for, eu estou aqui, eu estou acelerado, porque é tipo aquelas corridas de revezamento, eu estou correndo, porque a hora que esse bastão vier para mim, filho, eu já estou aquecido. Agora você está morto ali, caído no sofá ali, esperando o próximo filme do Poço, que eu não gostei, arrebentado lá, filho, não vai dar nada. Acelera, vai na direção de Deus, com firmeza, com perseverança, com expectativa. Deus precisa de duas coisas tuas. Deus precisa de fidelidade e Deus precisa de intencionalidade. Você precisa ser fiel e você precisa ser intenso, não seja raso, não seja morno, intenso. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ofensa, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aleluia! Fica firme no Senhor. Aí você coloca lá no versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei as veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É hora de fortalecer as mãos cansadas e os joelhos trêmulos. Fica firme no Senhor, se fortalece no Senhor e na força do seu poder, e segue o seu caminho. Não dê ouvidos para a ansiedade, dê ouvidos para aquele que já falou que está com você e que vai te abençoar. Crie expectativa e jogue de fora a ansiedade. Lance as suas ansiedades nele, porque é ele quem cuida de nós. Nesse dia, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Se você quer queimar, o único lugar na Bíblia que tem fogo é no altar e nos olhos daquele que está sentado sobre o trono. Olhe para os seus olhos de fogo e incendeie. Olhe para os seus olhos de fogo e diga assim: Deus, a partir de hoje o meu posicionamento nessa crise toda é diferente. Eu gero expectativa em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti, porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir. Você não precisa procurar outra solução e outra saída a não ser nele.